Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e a nossa leitura bíblica de hoje é Lucas capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 5 e 9. Depois nós vamos falar sobre o contexto aqui, que é o contexto da tentação de Jesus no deserto, mas eu quero ler esses dois versículos, o 5 e o 9 com os irmãos, que está escrito assim: O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ali no versículo 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se os irmãos já fizeram a leitura bíblica do dia, sabem que esse é o contexto em que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo. E esses dois versículos nós vemos duas situações da tentação que Jesus sofreu. Uma ali no versículo 5, que o diabo leva Jesus para um lugar alto, mostra para ele todos os reinos do mundo e aí vai dizer, olha, se você se prostrar, se você me adorar, tudo isso aqui vai ser seu, eu darei isso a você. E aí depois ele leva para o lugar mais alto do templo e diz, por que você não se joga daqui para baixo? Porque está escrito que os anjos guardarão você, segurarão você, você não vai tropeçar em alguma pedra. E aí Jesus responde, olha, mas também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Enfim, terminada todas as tentações, o diabo deixou Jesus. E Jesus, nós vemos que venceu todas as tentações pela palavra de Deus. Ou seja, Jesus ficou firmado nas verdades da palavra de Deus. É interessante porque o diabo combatia Jesus com a própria palavra, falando, olha, está escrito isso daqui. Por que você não lê essas escrituras e não faz isso que eu estou dizendo para você fazer? E Jesus combatia ele com a palavra, também está escrito. Ou seja, nós podemos, muitas vezes, ser induzidos por Satanás para manipular a palavra a nosso bel prazer. Era isso que o diabo estava fazendo ali, manuseando, manipulando a palavra ao seu bel prazer para tentar Jesus. Mas Jesus estava muito bem firmado, ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem o Deus que ele cria. E amados, quando nós olhamos, alguém pode pensar assim, mas era Jesus, mas nós lemos em Filipenses que ele se esvaziou de toda a glória, ele se tornou de fato um homem. A palavra fala, ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não considerou isso. Quando ele viveu como homem, ele se esvaziou e viveu em dependência do Pai. Tanto que ele diz no Evangelho de João, eu só faço o que eu ouço do Pai. E amados, o que eu quero trazer aqui para os irmãos, eu fiquei meditando nessa passagem e achei interessante, eu li esses dois versículos com os irmãos, porque eu achei interessante esse, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, depois o diabo o levou a Jerusalém, eu fiquei... isso me chamou a atenção, eu fui ver os significados nos originais, e me chamou a atenção dois significados no original grego dessa palavra levou. Pode ser exatamente levar, conduzir, guiar, no sentido que levou fisicamente, mas também dois significados dessa palavra no original grego, que é ago, dos significados é mover e impelir pela força e influência da mente. Não estou aqui dizendo que Jesus foi só tentado ali na mente, a palavra não fala isso, nós não sabemos se ele de fato foi conduzido com corpo e tudo e foi lá, o diabo foi o levando, ou foi uma tentação que ele sofreu ali as setas na mente e ele acabou sendo conduzido por essa influência. A palavra não nos fala isso, só diz que o diabo o levou. Mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que dos significados dessa palavra no original grego é impelir, mover pela força e influência da mente. Essa é uma das formas de atuação mais feroz do inimigo no tempo em que nós temos vivido, amados.
lançando setas, dardos, argumentações na mente, nos pensamentos, nas estruturas mentais. E quando nós vemos aqui, o inimigo utiliza-se da palavra. O inimigo utiliza-se da palavra, ele manuseia, manipula a própria palavra para tentar corromper, para tentar iludir, ludibriar, nos tentar, nos seduzir com uma verdade manipulada. E aí eu lembrei, enquanto eu estava meditando e pensando sobre isso, eu lembrei de um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Se você ler depois lá 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3 em diante, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que o que ele receava e ele queria evitar é que, assim como a serpente tinha enganado Eva com astúcia, a mente dos irmãos fossem corrompidas e se desviassem da sua sincera e pura devoção. Por quê? Porque eles estavam aceitando outro tipo de evangelho, outro tipo de espírito, ou seja, eles estavam sendo enganados. Muitos vinham ali manipulando a palavra, as escrituras, e é isso que o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Corinto, que ele temia, porque ele se considerava o pai ali dos coríntios, literalmente, porque foi ele que fundou aquela igreja, foi ele que ficou 1 ano e meio pregando ali para os coríntios, fundamentando o ensino daquele povo. E aí ele diz assim: olha, eu receio e quero evitar que a mente de vocês seja corrompida, seja enganada. Porque tem alguém que tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos. E vocês têm aceitado facilmente esse tipo de evangelho que não é o evangelho genuíno. Amados, e isso nós temos visto demais no tempo em que nós vivemos. Uma manipulação das escrituras, que o inimigo mesmo faz isso. E como que ele faz? Conduzindo a mente, as estruturas mentais das pessoas. Amados, nós temos a receita para não sermos enganados. A palavra de Deus na própria carta de 2 Coríntios, ali no capítulo 10, o apóstolo Paulo fala que as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas. E aí ele diz: nós destruímos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Amados, como que o inimigo tem ludibriado, enganado muitos e muitos cristãos com a própria palavra, alimentando estruturas mentais, estruturas de pensamento que são carnais, terrenas. E muitas vezes nós só pensamos em estruturas mentais, quando falamos sobre estruturas mentais terrenas, carnais, nós só pensamos naquele estilo de vida de libertinagem. Mas não é disso somente que nós estamos falando. Não é simplesmente o transformar a graça de Deus em libertinagem. Mas o que nós temos visto cada vez mais é um estilo de ensino que exalta a capacidade própria toda vez que nós achamos que é por causa do que nós fazemos, que é por causa daquilo que nossa obra, nossa força, nossa capacitação, nós estamos nos desviando da sincera e pura devoção a Cristo. Nós estamos sendo enganados por muitas e muitas mensagens que vêm com aparência de serem cristãs. Amados, o diabo estava ali tentando Jesus, levou Jesus, e aí nós vimos dois significados dessa palavra levou, é exatamente impelir, mover pela força e influência da mente, ou seja, tentou ludibriar a mente de Jesus, para Jesus pensar só no que ele estava falando. E o que ele estava falando para Jesus? Ele estava falando a palavra. Ué, por que você não faz isso? Porque está escrito isso a seu respeito. Mas Jesus vinha e combatia, mas também está escrito. Ou seja, eu não vou me deixar enganar só porque você está me falando a palavra.
E quantos, amados, por manusearem a palavra de Deus incorretamente, somente para o seu próprio ego, ou então para satisfazer doutrinas já estabelecidas por pessoas que infelizmente se corromperam na sua caminhada de fé, e aí hoje em dia as pessoas lutam com todas as suas forças para defender essas teologias, esses ensinamentos que são contrários à verdade do evangelho. Quantas e quantas pessoas, infelizmente, têm sido o quê? Enganadas, têm sido movidas, impelidas pela influência na sua mente, porque manipulam a palavra de Deus para que nós pensemos que é a verdade. Amados, por isso que é importante nós termos o nosso relacionamento pessoal com a Bíblia e termos o nosso coração rendido para a suficiência de Cristo Jesus. Eu percebo que todos os ensinos que são enganosos, de alguma forma, eles enfatizam como que eu posso dizer, o homem no centro, o egocentrismo. De alguma forma, esses ensinos colocam o homem no centro, seja o homem fazendo coisas para Deus, seja o homem sendo o que é poderoso, o que consegue todas as coisas. Eles tiram Cristo Jesus e colocam que é o homem, o ser humano que é poderoso. Ah, eu sou poderoso, eu posso todas as coisas. Não, é em Cristo que nós podemos todas as coisas, é em Cristo que nós somos mais que vencedores, é em Cristo. O em Cristo não pode ser extraído, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da cura, a fonte da restauração, a fonte de tudo que nós precisamos, a fonte da vida é Cristo Jesus. Nós não podemos extraí-lo, tirá-lo do nosso ensinamento. Ou então os ensinamentos que exaltam a meritocracia, ou seja, porque eu guardo tais mandamentos ou porque eu faço tais coisas é que eu sou salvo. Mas eu já ouvi pessoas se questionarem, será que eu realmente estou salvo? Ué, mas você não crê em Cristo Jesus? Ah, eu creio, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Começam a se comparar com outras pessoas. Eu não oro tantas horas igual aquela pessoa ora, eu não faço isso. Eu não guardo um dia, eu não faço aquilo outro. Amados, a fonte da nossa salvação é Cristo Jesus. É claro que existe uma obediência por estarmos em Cristo, mas é a obediência que provém da fé. Não é uma obediência, é diferente, amados. Nós realizarmos boas obras porque estamos em Cristo, obedecermos porque estamos em Cristo e entendemos que a fonte da nossa vida é Cristo, do que obedecermos para alcançarmos a Cristo, para alcançarmos a salvação, para alcançarmos as bênçãos de Deus. É muito diferente. E o evangelho é sobre nós estarmos em Cristo. Cristo é a fonte, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que nós precisamos é acessar tudo isso pela fé, receber toda a obra consumada de Cristo Jesus pela fé. Então, uma das formas que o inimigo mais tem usado nesse tempo é usar da palavra de Deus de maneira incorreta, manipulando a palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus para quê? Para mover e impelir e influenciar a mente das pessoas. Amados, a nossa mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo. E uma das coisas, eu vou frisar só uma das coisas, que precisa ir embora da nossa mentalidade é achar que a nossa salvação, que a nossa vida com Cristo está atrelada à nossa capacidade. Esquece isso. Você é salvo por causa da obra de Cristo. Você consegue vencer guerras, lutas, você é curado, você consegue romper limites por causa da presença de Cristo Jesus em você. Não é pela sua própria capacidade, não é pelos seus méritos, não é porque você jejua tantas vezes na semana, porque você ora tantas horas por dia. Não é por isso, é por causa da presença de Jesus. E essa é uma estrutura de pensamento enganosa que o diabo tem levado muitos filhos de Deus a acreditarem que é por causa deles, pela força deles, pela capacidade deles. Não é, amados, é a suficiência de Cristo. E quando nós entendemos isso, uma chave vira no nosso coração, na nossa vida. Não é pela nossa própria capacidade. A gente começa a se relacionar com Deus em paz, em alegria.
e com liberdade, sabendo que a fonte de tudo que nós precisamos vem dele. Quantos e quantos irmãos, quando eu ouço isso eu fico triste, eu fico muito triste, vem me dizer, na igreja tal eu não pude me batizar porque primeiro tem que fazer o curso, primeiro tem que deixar de fumar, primeiro tem que não sei o que, primeiro tem que... Uma lista de coisas para a pessoa poder se batizar. Mas, meu Deus, a Bíblia fala que se nós crermos em Cristo Jesus, o que nos impede de sermos batizados? O eunuco perguntou isso para Filipe. Nada impede, se você crer, seja batizado, porque quem que vai transformar a vida dessa pessoa para que ela deixe de ser imoral, idólatra ou deixe os seus vícios? É a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas têm falado, eu não posso participar de tal coisa na igreja porque eu não faço isso ou eu não faço aquilo. Amados, o evangelho é mais simples do que nós temos visto. O evangelho é a suficiência de Cristo Jesus em nós, para nós, por nós. É ele, a fonte de vida vem dele, a capacitação vem dele, o poder vem dele. Tudo vem dele. E o diabo tem levado muitos e muitos irmãos ao engano por causa de estruturas mentais terrenas e naturais que enfatizam a capacidade própria, que enfatizam a meritocracia. Eu quero encorajar você a sair disso. Entre no descanso de Deus. É por isso que a palavra fala em Hebreus que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Toda vez que eu leio essa passagem eu fico assim, por que eu tenho que me esforçar para descansar? Meu Deus, Senhor. Exatamente porque a estrutura mental do ser humano é uma estrutura mental orgulhosa, meritocrática. E o Senhor Jesus veio e estabeleceu um novo modelo de vida. E o inimigo, o diabo, leva as pessoas a alimentarem esse estilo de vida orgulhoso, meritocrático. Mas o Senhor quer que a gente abandone. Esse é o esforço. Esforce-se para abandonar esse estilo de vida, para não ser enganado pelo inimigo. E entre no descanso de Deus. Entre na verdade de Deus, que é uma vida alicerçada na suficiência da obra de Cristo Jesus, uma obra completa que está consumada e nós podemos viver a partir dessa obra. Eu encorajo você, meu amado e minha amada irmã, a viver a partir da obra consumada de Cristo Jesus, a não se deixar, como o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, que ele tinha esse receio que os irmãos se deixassem enganar, que eles começassem a acreditar num outro evangelho, que não era o evangelho genuíno, mas era um evangelho enganoso, que exaltava as obras da carne, as obras da natureza terrena. Que eu e você possamos lutar, assim como o apóstolo Paulo lutava, com as armas de Deus, assim como Jesus lutou e venceu a Satanás, os enganos de Satanás, porque Satanás falava da palavra para Jesus, manipulou a palavra de Deus para tentar iludir, para tentar enganar Jesus, mas Jesus conhecia muito bem a palavra e disse, também está escrito. Amados, é assim que nós precisamos agir, também está escrito. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos manusear corretamente a palavra de Deus, como está escrito, sermos obreiros aprovados, que manejamos corretamente a palavra da verdade. E um dos enganos que precisa ir embora do nosso meio é a exaltação da meritocracia, do mérito humano, a confiança na capacidade própria. A nossa salvação é Cristo Jesus, a nossa cura é Cristo Jesus, a nossa libertação é Cristo Jesus, a nossa redenção é Cristo Jesus, a fonte da vida é Cristo Jesus. Não depende de nós no sentido de, não é porque nós oramos exatamente porque reconhecemos que a nossa fonte é Cristo. E se a nossa fonte é Cristo, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós estudamos a palavra não para alcançar algo, mas porque Cristo já realizou uma obra completa e nós entendemos que ao ouvirmos a palavra de Deus, a nossa fé é ativada, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo, e aí nós podemos caminhar a trilha do justo que Jesus já conquistou, porque o caminho do justo é pela fé.
A vereda do justo é pela fé. Por isso precisamos nos relacionar com a palavra. Não para alcançar alguma coisa. Não é ler, fazer a leitura bíblica anual, porque eu tenho que marcar ali no meu quadradinho, na minha agenda, que eu já li toda a Bíblia em um ano. Não, amados, é porque nós sabemos que precisamos nos relacionar com Deus. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo e nós acessamos tudo isso pela fé. E a fé vem como? Por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Então precisamos nos relacionar com a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra. Amados, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito. É o mérito de Cristo Jesus. Tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação, nossa redenção, Cristo Jesus já realizou pela nossa cura, pela nossa libertação. O que nós precisamos é aprender a viver, a acessar tudo isso pela fé. Nós somos, eu sempre menciono com os irmãos, nós somos colaboradores de Deus nos sujeitando a tudo aquilo que Ele já fez. Não simplesmente correndo atrás para conseguir algo. Nós não corremos atrás para sermos abençoados, já somos abençoados. O que precisamos é aprender em Deus a como acessar tudo isso que Ele já nos deu. Por isso que precisamos orar, nos relacionar com a palavra. Senhor, ensina-nos a desfrutar, a receber tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Porque evangelho não é sobre conquistar as coisas, mas é sobre receber tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. E esse é o maior engano que a gente precisa eliminar da nossa mente. O diabo tem levado muitos e muitos homens a acreditarem que é pela força deles, pela capacidade deles, mas não é. É pelo poder de Cristo, é pela capacitação de Cristo, é pela obra consumada de Cristo Jesus. Eu encorajo você a abandonar essa estrutura de pensamento enganosa que muitas vezes se utiliza da palavra, manipulando a palavra de forma incorreta para tentar enganar e ludibriar os filhos de Deus. Abra mão disso, abra mão disso. A palavra fala que nós vencemos todas essas fortalezas, todos esses enganos mentais com a palavra de Deus, com as armas que Deus nos deu e levamos o nosso pensamento cativo a Cristo. E nós temos o maior e melhor ajudador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda em todas as coisas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, se existe algo que nós temos crido de forma equivocada, enganosa, por favor, nos mostra. Nós não queremos ficar enganados. Pai, eu também peço para que o Senhor nos ajude a não sermos enganados, ludibriados por mensagens que vêm ali com todo tipo de manipulação, com todo tipo de engano. Traz a tua mensagem, traz a tua palavra como se fosse uma mensagem do Senhor, vinda do Senhor, mas não é. É uma manipulação das trevas para tentar nos enganar. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê discernimento. Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, o Senhor que é o nosso maior ajudador. Pai, eu oro mesmo para que o teu Espírito nos ensine, nos ajude, nos dê discernimento. Nós não queremos ser enganados. Nós não queremos ser levados pela onda de Satanás, pelos enganos do inimigo. Pai, nós queremos permanecer na pura e sincera devoção a Cristo Jesus, crendo que Cristo Jesus e sua obra são suficientes para nós. O que nós precisamos encontra-se em Cristo. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver isso. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender, porque é um entendimento espiritual, é algo que vem do Senhor, não é simplesmente no nosso intelecto, mas é algo que acontece no mais profundo do nosso interior. Por isso eu oro, para que o Senhor, Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração, e que nós possamos compreender que o Evangelho é sobre receber todas as coisas que Cristo Jesus já conquistou para nós, que o Evangelho não é sobre conquista, mas que o Evangelho é sobre receber, é sobre nos rendermos à suficiência de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, Pai, no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.